Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo nós iremos abordar as atividades de matemática do PET volume 3 da terceira semana do sexto ano. Então vamos lá? Pessoal, a unidade temática trabalhada no PET volume 3 é os números, né? E especificamente múltiplos e divisores de um número natural para o sexto ano. Aí vem aqui, né, falando um pouquinho, né, falando simbolicamente, né, representamos por D de N o conjunto de todos os divisores de um número natural N, tá? Esse N quer dizer um número, tá? Para indicar, né, os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgulas. Por exemplo, D de 24, né, no lugar do N aqui a gente colocou 24. Quais são os divisores de 24? O 24 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e pelo próprio 24. Tá? Uma dica, todos os números são divisíveis por 1, tá bom? Aí vamos lá para os exercícios. Atividade número 1 pede o seguinte: escreva o conjunto de divisores dos números abaixo. Os divisores de 1. Qual o número que divide o número 1? Apenas o próprio 1, não é isso? Qual o número que divide o 2? O 1 e o 2. O 3, o 1 e o 3. O 4, o 1, o 2 e 4. O 5, o 1 e o 5. O 6, o 1, o 2, o 3 e 6. E assim por diante. Você vai fazer com todos esses números aí, tá bom? É só colocar todos os divisores desses números aqui, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 e de 13. Lembrando que todo número é divisível por 1, tá bom? Olha lá, observando conjuntos de divisores dos números dados na atividade anterior, depois responda as questões propostas. Quais desses números têm apenas dois divisores naturais? São aqueles números, pessoal, que é divisível por 1 e por ele mesmo. Quais são eles? É o 2, né? Tem lá. O 3. O 4 tem mais divisores. O 5 é só por 1 por 5. O 7 por 1 por 7. O 9 não, o 10 não. O 11, né? E o 13, ok? São esses números que é divisível por 1 e por ele mesmo, que são o que tem dois divisores naturais. Quais tem mais de dois divisores naturais? Opa, eu marquei lá, não marquei os que tem dois divisores? O resto é o que tem mais. Por exemplo, o 4. Olha lá, o 6, que não marquei lá de cima. O 8. O 9. O 10. São esses que tem mais de dois divisores naturais. O 1, pessoal, ele só tem um divisor natural, tá? Então eu não marco ele em nenhuma das duas alternativas, tá bom? Quantos divisores naturais tem o número 1? Ó, o número 1, tá vendo? O número 1 ele tem apenas um divisor, que é o próprio número 1, tá bom? Aí a questão 3 fala um pouquinho sobre o que é um número primo, né? O número primo é aquele que tem apenas dois divisores naturais, que é o número 1 e ele próprio, né? Que a gente chama de número primo. Os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, tá bom? Vamos lá. E de acordo com as informações sobre os números primos e os números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. O número 1, ele, para ser um número primo, tem que ter dois divisores. 1 e ele próprio. Tá, então o número 1 não é, porque ele tem apenas um divisor. E para ser um número composto, ele tem que ter mais de dois divisores. Então, o número 1, ele não é primo e não é composto, né? O número 1 não é primo e nem um número composto, tá bom? Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Existe algum número primo que é primo e par ao mesmo tempo? Olha lá na atividade número 2 que a gente marcou na letra A. Tem algum daqueles números que é primo e par? Sim, né? Tem, que é o número 2, né? O único número par que é um número primo, porque todos os outros números pares são divisíveis por 1, por 2
né? E por ele mesmo no mínimo, né? É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que comprovem. Só vamos até voltar lá, ó. Aqui estão os números primos que a gente marcou, tá vendo? Ó? Tá vendo? A gente marcou todos os números ímpares? Não, tá vendo? O 9 aqui, ó, a gente não marcou. Então, não é correto afirmar que todos os números ímpares são primos. Nós temos exemplo do 9, que é divisível por 1, por 3 e por 9. O 15, que é divisível por 1, por 3, por 5, né? E por 15. E o 21, que é divisível por 1, por 3, por 7 e pelo próprio 21. Tranquilo? Então, não, nem todos os números ímpares são primos. Outra coisa que ele fala aqui, ó, para a gente saber se um número é divisível por outro, é só você pegar o maior e dividir pelo menor. Se a divisão for exata, ele é divisível pelo menor, ok? Em alguns casos, podemos até verificar se um número natural é divisível por outro, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critério de divisibilidade. Vamos conhecer alguns deles aqui, tá? Vamos lá. A questão 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisível por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se o número é divisível por 2 olhando apenas para suas casas das unidades? E por quê? Pessoal, lembra lá que eu falei? Todo número par ele pode ser divisível por 2, né? Então, só se a gente olhar para as casas das unidades, a gente define se o número é par, né? Se o número for terminado em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8, a gente já sabe que o número é par, não é isso? Então, ele vai ser divisível por 2. Então, é só olhar para a última casa, onde que termina o número. Se for terminado em 0, 2, né? 0, 2, 4, 6 e 8, ele será divisível por 2, né? Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outro número? Sim, vamos lembrar aqui, ó, para a gente saber se um número é divisível por 5 ou por 10, é só a gente olhar também para a casa das unidades, não é isso? Por 5, por exemplo, ele tem que terminar em 0 ou 5 para a gente conseguir dividir por 5. E por 10, se ele terminar em 0, todo número terminado em 0, a gente consegue dividir por 10, não é isso? Então, lá, eu vou colocar aqui o exemplo do 5. Se, por exemplo, para analisarmos se um número é divisível por 5, basta a gente olhar se ele termina em 0 ou 5. Se ele terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5, ok? Questão 8. Para o 5, eu sei que isso é válido, porque a gente colocou lá agora, né? Agora eu quero que você mostre se consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisível por 5. Sim, é só a gente colocar os números que terminam em 0 em 5, não é isso? Vamos lá. Aí ele faz aqui, ó, ele fez uma análise dos múltiplos de 3, ó. E não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Opa, na casa das unidades, ele não só olhando para a casa das unidades, a gente não sabe se o número é divisível por 3 ou não. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se somar o 3 mais 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. E no caso do 36, se eu somar 3 mais 6, dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir que isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Sim, pessoal. Um dos critérios de divisibilidade do número 3 é essa. A forma de olhar se o número é divisível por 3, basta somar os algarismos que compõem o número. Se a soma for divisível por 3, esse número também será divisível por 3, ok? Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se o número é divisível por 3, e por 2 e por 5? Sim, por 3. Nós devemos somar os algarismos. Se ele for
se ele for divisível por 3, a gente coloca que sim, que ele é divisível. Por 2, se o número for par, ele é divisível por 2. E por 5, se o número for terminado em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, ok? Em linguagem, né, de programação, usamos esquemas e chamamos de fluxogramas, tá bom? Aí ele fez um fluxograma aqui, ó, da divisão do número 3, tá? Escolhe o número. Aí você vai fazer o quê? Soma os logaritmos do número. A soma é um número entre 0 e 9? Se sim, você vai para cá. Se for não, considere a soma como um novo número. Você volta, tá? Que não dá para fazer. Beleza. A soma é 3, 6 ou 9? Se sim, o número é divisível por 3. Se não, o número não é divisível por 3, tá? A gente segue as setas, né, para saber o que fazer e decidir se o número é ou não múltiplo de 3, igual a gente fez aqui, a gente seguiu as setas, tranquilo? Aí pede aqui, ó, construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6, né? A gente vai lembre-se que se um número é múltiplo de 2 e de 3, ele é múltiplo de 6, tá? Então, primeira coisa, para ser divisível por 2 tem que ser o quê? Um número par. E para ser um número divisível por 3, a soma dos logaritmos deve ser divisível por 3. Então, eu tenho que juntar esses dois aqui, tá? Então, eu juntando aqui, eu fiz esse fluxograma aqui, ó. Eu escolho o número. Verifique se o número é par. Primeira coisa, o número é par? Opa, sim. Aí aqui, ó, se o número é par, eu continuo aqui, ó, sim. Então, somos o logaritmo do número. Aí, se ele for divisível por 3, é um número divisível por 3? Se for sim, o número é divisível por 6. Se for não, o número não é divisível por 6. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo, né, do PET volume 3 da terceira semana para o sexto ano, né, com as dicas e instruções para vocês fazerem a atividade. Espero que tenha ajudado. Um abraço, professor Felipe. Fica com Deus e até o próximo vídeo.